Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Estamos ao vivo, graças a Deus, aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que estava ligada aqui no Cidade em Ação com Samuca Duarte, continua conosco aqui, o Rede Verdade sempre debatendo e trazendo para vocês as informações e opiniões do debate político no Brasil e na Paraíba. No tema de hoje, vamos colocar aqui na discussão sobre a crime de responsabilidade. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro tem cometido ou não, merece ou não, já tem justificativa ou não para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ele tem se confrontado com o Supremo Tribunal Federal especialmente. A gente vai debater esse tema aqui e com a ajuda, a colaboração importante, inteligente, competente de dois advogados que estão aqui conosco hoje. Do meu lado esquerdo aqui, o advogado que não consegue entender ou não quer entender o que está acontecendo em nosso país ultimamente. Primeiro eu queria dizer, Luiz, que o presidente Bolsonaro é um homem de bem, é um homem honesto, é um homem de boas intenções. Claro que todo mundo tem seus defeitos e tem suas virtudes. Eu vejo no presidente Bolsonaro muito mais virtudes do que defeitos, do que eventuais erros. Todo mundo erra, todo mundo acerta, isso é normal. Agora, o nosso país, ultimamente, ele vem passando por uma turbulência social e política muito grande. Porque esse país, desde 1500, de nosso descobrimento, Luiz, ele vem sendo assaltado e explorado pela classe dominante. E o povo brasileiro está sofrendo a cada dia que passa. Em vez das coisas melhorarem, só pioram. Então, Bolsonaro foi eleito em 2018 com a bandeira da mudança, da renovação, de quebrar o sistema. E não é fácil quebrar um sistema corroído, um sistema que há muito tempo está impregnado de tanta safadeza, de tanta corrupção, de tanto atraso. Então não é fácil. Então tudo que o presidente faz, todo ato que o presidente procura fazer, vem a contra-reação daqueles que não querem mudar, daqueles que não querem perder seus privilégios, daqueles que não querem perder suas mordomias, daqueles que querem manter o status quo do poder. Aí você fala, ele errou ou não? Veja bem, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, eu digo mais, feliz do país que tem um Supremo Tribunal Federal para defender a sua lei maior, que é a Constituição. Todo mundo sabe disso. Agora, o Supremo, ultimamente, ele tem extrapolado os seus limites. O Supremo, ele é feito e ele deve funcionar para defender a Constituição. E não está ultrapassando dos seus limites, muitas vezes legislando em questões penais. Me permita, doutor Rui, eu vou perguntar sobre se os ministros do STF também estão cometendo crime de responsabilidade, se eles também podem ser enquadrados nesse dispositivo jurídico. Mas, objetivamente, do ponto de vista jurídico, para além do debate político, eu pergunto objetivamente, na sua visão, o presidente Jair Bolsonaro cometeu ou não crime de responsabilidade naquele dia 7 de setembro? Não. O presidente Bolsonaro ele não cometeu. Nós defendemos muito a liberdade de expressão, principalmente vocês da imprensa. Nós defendemos muito a liberdade de opinião, que o Brasil todo precisa disso. Então, o presidente externou a sua opinião, a sua maneira de se dirigir ao povo brasileiro. O presidente Bolsonaro ele não é covarde. Ele não se esconde debaixo do tapete para dizer as coisas como acontecia em nosso país em épocas passadas. Então, a poeira, a sujeira está saindo debaixo do tapete. Bolsonaro está mostrando ao povo brasileiro o que está acontecendo em nosso país. Doutor Iara, essa é a grande questão. Com isso? Você concorda com isso? Não, eu vou pedir licença, Rui, para discordar de você, porque é o seguinte, nem toda liberdade de expressão ela é válida. Tanto é que a lei, existem crimes que são cometidos por meio da fala. E você não pode comparar, Rui, a fala de minha fala, a sua fala, a fala de um cidadão comum com a fala do presidente da República, que ele tem a força de colocar a presidência da República, mobilizar um debate. Um país como o nosso, que é presidencialista, a voz de um presidente pesa muito. Então, nós não estamos discutindo aqui, não podemos fazer tábula rasa da presidência da República. Então, eu presto atenção nisso. Outra coisa, já que você perguntou, Luiz, não sei se eu estou fugindo do tema, mas é o seguinte, o presidente cometeu ou não crime de responsabilidade? Eu não sei lhe dar a resposta pronta se cometeu ou não, mas eu tenho uma resposta que é o seguinte, há ou não elementos para que esse crime seja apurado por meio de um processo de impeachment. Isso, na minha opinião, existe à larguidão.
Por causa da tentativa de interferir no funcionamento do Supremo, por causa da tentativa de interferir nos poderes dos governos estaduais e municipais. Isso, o crime de responsabilidade, se a gente atentar ao que diz o texto da lei, ele não fala na consumação do crime em si. O crime pode ser consumado, não tem problema nenhum, mas ele fala na tentativa. Você não precisa... Na ameaça. Na ameaça. E a tentativa concreta. E ontem teve, eu não sei se isso vai ser concreto, porque se isso for concreto, aí nós poderíamos ter, digamos assim, a prova do delito. O presidente Bolsonaro determinou ontem ao ministro da Justiça dele, eu não sei se isso vai acontecer, porque ele é muito dado a bravatas, que seja criado uma espécie de portaria, que eu não sei qual é a regulamentação disso, para que seja descumprido as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ora, se isso não for crime de responsabilidade, não existe mais crime de responsabilidade, pode pegar o procedimento de impeachment e tocar fogo. Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se vão chegar a regulamentar isso, porque o presidente é um bravateiro. Mas a gente não pode ficar, colega Erle, com todo respeito, a gente não pode ficar aqui achando que não sabe ou que sabe, ou que deixa de saber, tem que ir do fato. O povo brasileiro não pode mais estar nessa dúvida. O grande problema é o seguinte, os presidentes que passaram pelo Brasil antes de Bolsonaro, eu digo da redemocratização para cá, sempre falaram aquilo que o povo queria ouvir, mas que na prática eles não faziam. Bolsonaro é o contrário. Bolsonaro, quando foi eleito, o povo já sabia o seu estilo, o povo já sabia o que ele pregava, o povo já sabia o que ele dizia em praça pública. E Bolsonaro é aquele estilo diferente mesmo, é aquele estilo aberto, ele não esconde, ele não bota a sujeira debaixo do tapete. Então o nosso país, minha gente, está precisando, não é de guerra, não é de conflito, não é de confronto com ninguém, não é essa história de direita radical com esquerda radical, um colega contra outro colega se degladiando no meio de rua. Não, o nosso país está precisando de ordem, o nosso país está precisando de autoridade, o nosso país está precisando de progresso, Luiz, e que o povo reflita nas urnas. Mas, doutor Rui, à luz da lei e do jurídico, eu quero trazer o debate para o jurídico, para a gente fazer o debate político aqui, eu teria ali... Mas o jurídico e o político estão entrelaçados. De partidos políticos. Veja bem, eu quero que vocês possam trazer para o nosso telespectador do ponto de vista jurídico. O presidente, no 7 de setembro, trouxe ali duas frases, a produção pode até pensar aí, a gente roda aqui também durante o programa. Uma, ele disse em Brasília, no discurso de Brasília, quando ele falou, esse discurso aí, quando ele falou, a partir de agora eu não vou tolerar quem não jogue dentro das 4 linhas. E em São Paulo, ele foi mais claro quando ele disse, este presidente aqui não cumprirá mais ordens do ministro do STF. Isso é crime. Do Alexandre de Moraes. Qual é o efeito, a consequência, os efeitos de uma declaração como essa dentro de um processo de impeachment? Juridicamente, se você fosse juridicamente fazer a defesa do presidente, que ponto você pensaria para dizer que isso não se enquadra numa lei de responsabilidade? Veja bem. E a mesma pergunta eu faço a Yales, se você fosse defendê-lo ou acusá-lo, qual dispositivo você puxaria? Veja bem, você fala juridicamente e ao mesmo tempo fala em processo de impeachment. O processo de impeachment não é jurídico, e nem é juridicamente, é político. É um processo eminentemente político, então nós temos que falar do ponto de vista político. O presidente disse sim, em praça pública, em alto e bom som, que não obedeceria às ordens emanadas de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, porque no entendimento do presidente, e ele também é poder, e ele também é autoridade, inclusive a autoridade máxima desse país, ele entende que o ministro está extrapolando exatamente o que você fala, as 4 linhas da Constituição. E não pode. O ministro, por sua vez, também começa a mandar prender gente, A, B, ou C e D, que para muita gente, juridicamente falando, como você se refere, está fugindo da Constituição. O Supremo, repito, não é para estar julgando questões penais, questões criminais, tentando fazer leis. O Supremo tem que ficar distinto ao seu quadrado. O Supremo é para julgar questões constitucionais. Então, está tudo errado nesse país, a bagunça está grande. E Bolsonaro está querendo botar as coisas nos eixos e a pressão contra ele é muito grande. Essa é a questão do nosso país, essa é a questão do Brasil, mas que eu espero que mude com paz e com tranquilidade. Cada um no seu quadrado, cumprindo a sua função, porém, cumprindo com respeito ao povo, cumprindo com respeito aos cofres públicos, cumprindo com sem roubar a nação e sem enganar o povo.
O povo brasileiro, nós não aguentamos mais. O Brasil está cada vez mais entregue aí a esse grupo, essa cúpula política brasileira, não de agora, mas de sempre, que sempre exploraram e roubaram esse país. E Bolsonaro quer resolver essa questão e não está conseguindo. Por isso que ele está aí nas ruas, por isso que o povo está aí nas ruas, dá apoio a ele, para ver se a coisa muda. E é preciso ter muito cuidado, porque se houver um confronto maior nisso, as consequências é ruim para todo mundo, direita e esquerda. E eu digo mais, para concluir, quando eu falo em corrupção, você disse aqui eu sou de direita, o colega é de esquerda, não é bem assim, eu sou brasileiro. Agora, a corrupção ela existe tanto na esquerda como na direita e como no centro, é em todo canto. E Bolsonaro não é melhor do que ninguém, nem é santo, mas ele quer organizar esse país, ele quer botar um freio e não está conseguindo. Eis a questão. Doutor Yarley. Luiz, respondendo sua pergunta, eu peço licença para dar uma retroagida um pouco. Esses inquéritos que foram abertos para apurar essa questão de fechar Supremo ou não, foi aberto em maio de 2019. Não tinha pandemia, não tinha nada. Bolsonaro, em maio de 2019, já estava a cavalo, teve uma vez que ele foi a cavalo, comandando manifestações para tentar sublevar a ordem constitucional. Então, o crime de responsabilidade, na minha opinião, para ele ficar configurado, Luiz, não basta bravata, não basta um movimento de rua, tem que ser um atentado às bases sólidas do Estado Democrático de Direito. Isso aqui a gente tem que deixar muito claro. Ou seja, não seria só aquela fala do dia 7 de setembro. Não. Seria um conjunto de... Esse contexto tem que ter um contundente atentado às bases do Estado Democrático de Direito. Aí o que é que você está perguntando? Isso é muito aberto. Mas questão econômica, a questão política, a questão jurídica. Rui falou que o impeachment é político. É político, Rui, mas tem que ter alguma base jurídica. Você não pode demover um presidente da República, eu gosto ou não do presidente, só porque eu perdi a eleição, eu quero tirar o cara. Senão vira golpe. Não, senão vira confusão, vira um parlamentarismo branco. Então, na minha opinião, para ficar claro aqui minha opinião, existe crime de responsabilidade consumado por Bolsonaro hoje? Eu não sei. Eu não sabendo o que é que se faz dentro da lógica jurídica. Apura-se, abre-se, investiga-se, abre o contraditório. Por isso que eu acho que, na minha opinião, o momento hoje era de se abrir um procedimento de impeachment. Isso aí, eu lhe digo fatos assim, para acabar só amanhã, quais fatos são aptos a atrair um procedimento de impeachment. Esse da portaria do Ministério da Justiça é só mais um, que aí pode ser uma coisa concreta. Eu posso dizer, não, aqui tem crime de responsabilidade. Olha, Luiz, todo presidente da República, não é só Bolsonaro, isso aconteceu com Dilma, com Lula, com FHC, com Sarney, com todos eles, tiveram durante as suas gestões vários e vários pedidos de impeachment. Claro que 2 deles estouraram, o contra Collor e o contra Dilma. Os outros escaparam. Ora, o pedido de impeachment, o Bolsonaro também tem lá na Câmara, me parece que são mais de 100. Isso é a política, isso é o jogo político. Agora, para se ter um processo de impeachment, caro colega Ali, com todo respeito, tem que haver um fato determinado. O fato determinado é o fato que fere uma cláusula jurídica que traz para um processo administrativo político dentro da Câmara e depois no Senado. Então, eu não tenho dúvida, até o momento não tem. Bolsonaro, até agora, não violou nada que possa levá-lo ao impeachment. Possa ser que ele ainda possa fazer isso lá na frente, mas até agora, até esse momento que estamos conversando, isso não existe. Tá. E quando você defende uma abertura de impeachment, no momento desse em que o Brasil está passando essa tensão, essa convulsão social, isso é muito perigoso, porque é aí onde querem que aconteça o que nós não queremos. Se fala muito em golpe, em intervenção, em cassação de mandato, etc. Gente, não é nada disso. O que querem é tirar um presidente honesto que está tentando ajudar o Brasil do poder, de uma forma ou de outra. Vamos esperar as eleições do ano que vem, está pertinho, menos de um ano, e o povo vai decidir nas urnas o que Você querem. concorda com essa tese do Rui Galdino de que o presidente é honesto? Aí é complicado, porque é o seguinte, eu não sei se ele é honesto ou não, eu parto do pressuposto que todo mundo é. Agora, o que é que Bolsonaro está fazendo e está gerando um problema jurídico grave? Inclusive, nós estamos provavelmente discutindo isso aqui por causa disso. Ele pegou os órgãos de apuração da República, que é o Ministério Público, o órgão de cúpula, estou falando do Procurador-Geral da República, e pegou a Polícia Federal e instrumentalizou ao ponto de que esses órgãos, no lugar de serem órgãos de República, virassem órgãos da família dele. Com todo o respeito, mas o Procurador-Geral da República é uma das figuras de uma atuação mais vergonhosa da história gloriosa do Ministério Público Federal. Isso eu falo, não é nem pela boca de um advogado, eu falo porque
eu tenho quase certeza que 70%, 80% dos membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual concordam com isso. Então, assim, se ele é corrupto ou não, isso aí vai ficar para o futuro. A gente viu aí na história política e jurídica do Brasil muitas farsas caírem, né? Demóstenes Torres, Aécio Neves, essa turma toda que a gente sabe como é... O próprio PT mesmo, que teve um discurso de decência e ética na política muito forte, quando chegou ao poder, terminou do jeito que terminou em algumas situações. Então, se ele é honesto ou não, eu não sei, Luiz, mas eu sei que ele não gosta de que as coisas sejam apuradas de forma republicana. Veja bem, aí onde é que está o grande problema? Eu digo e repito, até agora, esse momento que estou aqui falando, não há nada que desabone a conduta, a honradez e a honestidade do presidente Bolsonaro. Eu lhe digo mais, Luiz, você já imaginou Bolsonaro hoje, a grande imprensa brasileira, que se chama-se aí imprensa marrom, sei lá, qualquer que seja a cor, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, essa cúpula toda contra Bolsonaro, e esse povo até agora não descobriu nada contra o presidente que desabou na sua conduta e a sua honorabilidade. Você já imaginou? Porque não investiga. Não, investiga sim. É porque não tem, não descobre, não consegue, porque contra fatos não tem argumentos. O presidente até agora demonstrou a sua honestidade e a sua boa-fé em governar o país. Infelizmente, ele já disse isso, não está conseguindo, porque tem interesses contrários que não querem isso. Então, minha gente, é preciso ter muito cuidado. O Brasil está passando um momento muito crucial. Saímos de uma pandemia aí, saímos não, ainda estamos nela, mas já estamos bem melhor do que antes. Uma pandemia desgraçada que atrapalhou o nosso país e o mundo, e agora estamos aí à beira de uma confusão social, porque o país está dividido, Luiz. Infelizmente, o povo brasileiro está dividido nessa história de direita, de esquerda e de centro. Ninguém sabe nem o que é ser de direita, nem ser de esquerda, nem ser de centro. Cada um que diga uma loucura. O importante, minha gente, é que nós somos todos brasileiros. Nós temos que se unir no mesmo objetivo de ordem e progresso dessa nação. Olha, essa nação está uma bagunça. Essa nação não pode continuar só assim. Só para a gente aproveitar o tempo aqui, eu quero perguntar a vocês se, agora saindo do presidente Jair Bolsonaro e indo para o ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros do STF, se eles também estão cometendo ali crime de responsabilidade. Mas vou dar um intervalozinho aqui, um minutinho, a gente volta aqui conversando com o advogado Yarley Maia e com o advogado Rui Galdino, do ponto de vista jurídico, como é que a gente pode entender esse conflito entre poderes aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente está de volta.